Receita do pão mais gostoso do mundo, receita fácil e o pão já sai recheado do forno. Comece adicionando 200 ml de leite líquido na temperatura morna e após isso adicione um ovo. Eu vou te dar uma dica, não quebre o ovo diretamente nos ingredientes, porque se ele tiver estragado acabará com toda a receita. E agora 2 colheres de cafezinho de fermento em pó para pão, 1 colher de sopa de açúcar e 1 pitada de sal que ficará ao seu gosto. E logo após, adicione 60 ml de óleo vegetal. E vamos utilizar para essa receita de pão uma batata. Você poderá utilizar a batata inglesa ou a batata doce. Eu optei pela batata doce. Cozinhei bem a batata, retirei a casca, amassei e agora adicionei junto a todos os ingredientes e com um fundo de 1 colher de sopa, eu irei amassar novamente essa batata junto aos ingredientes e misturar bem até que ela se transforme em uma papa. No início vai parecer que não vai dar certo essa receita, mas vá na fé, bênção, porque no final tudo dará certo. E por falar nisso, essa receita já está valendo o seu like. Senta o dedo no like, bênção, porque você estará me ajudando. E olha aí, já chegamos no ponto certo para adicionar a farinha de trigo. Essa medida que eu estou usando é equivalente a 1 xícara de 240 ml. Você irá adicionar aos poucos e nessa hora é bem sem frescura. Coloca a mão na massa e vai para o mexe-mexe. A farinha de trigo eu utilizei 2 xícaras, mas nessa hora é bem mais pelo toque. Se você perceber que a massa ela não está dando ligamento, aos poucos adicione mais farinha de trigo. E olha aí como a massa já está ficando. Aí ela ainda não está no ponto. Vou sovar mais um pouco e o ponto certo é esse daí. E dentro da própria vasilha, sove a massa por aproximadamente 2 minutos e deixe a massa descansar. Cubra com um pano e depois de 30 minutos, olha aí o resultado. A massa ela já dobrou de tamanho. Então para finalizar e dar formato, eu vou untar a mesa com um pouco de farinha de trigo. É indispensável fazer isso, meninos e meninas, porque se você não colocar farinha de trigo, a massa vai grudar toda na pedra. E nessa hora não precisa mais sovar, basta apenas dar o formato que você quiser. Eu escolhi o formato de bolinha porque eu irei rechear com certeza esse pão delicioso. Vou cortar os pedaços e pega aí outra dica. Se você estiver fazendo para venda, utilize uma balança porque você poderá cortar os pedaços iguais. Unte uma forma ou uma assadeira, porque eu não sei como você chama aí na sua região, e vá dando formato ao pão. E por falar nisso, me diga aqui nos nossos comentários de qual lugar desse mundo você está assistindo a essa receita. E olha como é fácil dar o formato a esse pão. Essa massa é tão macia que dá vontade de comer o pão ainda cru. Imagine ele assado, a massa irá derreter na sua boca. Para esse pão eu vou utilizar o catupiry. Coloque uma quantidade razoável para evitar que ele se desmanche no momento em que você estiver assando. E após adicionar o recheio, una uma ponta à outra, feche bem e com a palma das mãos dê o formato do pão. Você vai fazendo a bolinha e adicione na forma E vamos para o próximo. O procedimento é o mesmo. Você vai pegar o pedaço da massa, vai abrir com a palma das suas mãos, vai adicionar o recheio. Dessa vez eu adicionei a mussarela. Eu cortei a mussarela na espessura de um dedo e logo após cortei os quadradinhos e fui adicionando ao meio do pão, como eu fiz com o catupiry. Uni as pontas, fechei bem, dei o formato redondo. Já vou colocar lá na assadeira junto com o primeiro. E pegue mais uma dica, meninos e meninas, não coloque eles muito próximos um ao outro, porque quando você terminar de dar o formato em todos os pães, será necessário deixar a massa descansar por aproximadamente 10 minutos. E dentro desse tempo que a massa estiver descansando, ela novamente irá crescer mais um pouco e se estiver muito próxima uma da outra, irá colar. E olha aí como eu deixei. Após 10 minutos, para finalizar, você vai precisar de uma gema de ovos e com um pincel, pincele bem cada pãozinho e nesta hora coloque muito amor. A finalização da receita do seu pãozinho delicioso, fácil, rápido, crocante, macio e muito recheado, porque o cheiro irá invadir toda a sua casa e até a sua vizinha irá querer saber
Qual receita fácil e rápida você estará fazendo hoje? Leve o pão para assar e você já sabe que a temperatura média é de 180 graus e o pão é muito rápido para assar. Você vai deixar em um tempo médio de 30 minutos, mas vá verificando. Olhe o fundo do pão. Quando ele já estiver bem corado, é a hora de tirar o pão do forno. E olha aí o resultado do meu Ninos e Ninas. Que delícia! É uma explosão de sabores. E olha como o queijo e o catupiry, eles explodem por dentro do pão. Você quer um pedaço? Porque eu, que não sou boba nem nada, é claro que agora irei experimentar enquanto vocês estão assistindo. E eu já aprovei essa receita. E você já sabe que o meu nome é Kelly. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição e compartilhe essa receita para o seu amigo e pede para ele fazer para você. Que Deus te abençoe e te vejo na próxima receita. Fui!